Bom dia! Essa é a primeira live, então uma de 100 do desafio que eu me propus. Seja bem-vinda, Caro Mahares, Jean, sejam bem-vindos. Então, essa proposta de fazer 100 lives às 7h30 da manhã é para lançar esse desafio para mim e para vocês aqui que querem fazer uma transformação e fazer diferente. Então, fazer mudanças significativas, porque quebrar hábitos, fazer mudanças não é fácil, não é simples, não é? Então, eu me propus a fazer com vocês essas lives a partir desse livro aqui, que eu quero ver se eu consigo mudar a câmera, porque não tenho. Tô começando aqui, deixa eu ver. Aqui a câmera. Não, aqui é sem câmera. Bom, esse livro aqui, tá? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, nós vamos seguir aqui nos tópicos desse livro. É que para vocês aqui, bom. Peraí, não. Depois eu vou ver como que eu faço pra... É aqui, pronto. Agora sim. Olha aqui. Eu vou começar pela introdução, mas vou seguir nessa frase aqui pra gente ir discutindo essa frase. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. E essa frase aqui, ela diz tudo, não é? Opa! Essa frase, ela diz tudo. Por quê? O que acontece? Quando a gente pretende fazer mudanças, quando a gente quer fazer mudanças, a gente acredita que vai conseguir fazer as mudanças continuando fazendo as mesmas coisas que a gente faz sempre. E essa frase já é clichê, mas é a definição de insanidade, você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Só que a gente segue sempre nesse mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas e querendo que as coisas sejam diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente quer mudar hábitos, quando a gente quer fazer mudanças, é desistir de fazer do meu jeito, desistir de fazer do seu jeito. E a gente se pega, assim como eu me pego. Deixa eu levantar essa cadeira aqui. Tá tudo aqui sendo ajustado. Pronto, ficou melhor. A gente se pega, assim como eu me pego, fazendo as coisas sempre do meu jeito. Então, a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo. Por quê? Porque nós aprendemos com os nossos antepassados, nós temos uma memória que vem dos nossos pais, que vem dos nossos avós, que está nas nossas células arraigadas. Isso se chama epigenética, não é? Nós trazemos no nosso DNA esse padrão. Então, nós continuamos agindo da mesma forma, do mesmo jeito, fazendo as coisas sempre igual. E queremos fazer mudanças. Então, qual que é o desafio? Quem me acompanha por algum tempo já aqui nas redes sociais, sabe que eu tive que parar de fazer todo tipo de atividade física por alguns percalços que ocorreram. Primeiro eu quebrei o dedo do pé, eu nunca quebrei nada, nenhum osso. E bem no momento em que eu estava fazendo uma grande mudança na minha vida,
de hábitos, de horários, uma nova rotina, isso acontece, não é? Então ficou muito claro naquele momento que eu estava simplesmente me sabotando. Por quê? Porque fazer aquela mudança ia contra toda a minha programação, não é? Então, desde 2023, desde o começo de 2023, eu venho com essa mudança, com essa proposta de mudança grande na minha vida, que a primeira mudança foi fechar a loja, né? Então, quem já acompanhava, conhecia a loja, compra ainda na loja, porque no final ela não fechou e quem acompanhou sabe o motivo, né? Vocês estão me ouvindo certinho? Quero saber se tá tudo certo com o som, se tá tendo, porque eu tô usando um fone e esse fone ele bloqueia o som. Quero saber se tá tudo certinho com o som aí pra vocês. Coloquem aqui pra mim, tá? Se acaso não tiver. A loja era muito importante pra mim. Foi uma construção como um bebê, que eu construí ele do zero ainda, enquanto eu trabalhava ainda CLT, eu fui fazendo a loja, construindo isso como ali uma pequena célula. Eu fazia à noite, eu trabalhava à noite enquanto fazia as minhas atividades normais durante o dia, e essa loja se tornou uma loja grande, né? De bastante sucesso, não é? Faturamento alto, mas a minha qualidade de vida ela era muito impactada, porque embora algumas pessoas digam aqui na internet, né, você ouve muito falar assim, trabalhe na internet, tem uma loja na internet, você vai ficar na praia trabalhando na praia. Bom, primeiro que eu não quero trabalhar na praia. Se eu vou na praia, eu quero descansar, não é? E isso é impossível, porque trabalhar, ter uma loja, né, trabalhar online requer muito, muito, muito trabalho. Requer você tomar muitas decisões, requer você fazer muitas reuniões, você precisa trabalhar muito. E acontece que eu trabalhava de 12 a 17 horas por dia, não é? E sem condição de ter tempo para poder dar atenção para os meus alunos, dar atenção para os meus cursos, para poder lançar os meus cursos e fazer, dar atenção, fazer aquilo que era o desejo do meu coração mesmo, que é do conteúdo, trazer conteúdo. Eu precisei trabalhar de sábado, de domingo, à noite, então foi muito, muito estressante, não é? Então, e eu percebi que isso não ia mudar, porque o dono, né, ele precisa estar ali muito próximo, muito junto, saber de tudo que está acontecendo, porque senão realmente as coisas elas não andam, não é? Então eu decidi fechar a loja. Então já foi ali um grande trabalho mental, uma grande mudança que foi bem desafiadora. Mas graças a todas as técnicas que eu conheço, que eu ensino aqui, então graças à radiestesia, à radiônica, graças às técnicas de Feng Shui, Reiki, florais, aromaterapia, tudo que eu conheço e ensino, eu consegui passar por esse momento desafiador, fazendo todas as mudanças que tinham que ser feitas e soltando a loja, desapegando, aceitando que o ideal mesmo era fechar a loja para que eu pudesse me dedicar para outros assuntos. E eu fiz isso, não é? Quando foi em novembro, as últimas vendas elas foram feitas até final de outubro. Novembro a loja só estava aberta mesmo para poder a gente entregar tudo que tinha para entregar. E em dezembro a loja estava fechada. Fechei as vendas e tudo, e ela só estava no ar para as pessoas verem seus pedidos. Assim que a gente entregou o último pedido,
nós fechamos de fato, não era mais possível nem ver produtos, nada. Porém, o que acontece? O universo é muito engraçado, né? Assim, eu sinto que era necessário esse desapegar para que as coisas mudassem. E foi aí que eu tive uma proposta que valeu a pena, porque eu já tinha tido várias propostas antes, mas colocar o meu nome, a minha marca, tudo que eu tinha construído na mão de uma pessoa que simplesmente tinha intenções comerciais, para mim não falava com o meu coração. Então por isso eu não aceitei nada. Mas aí um fornecedor, né, um grupo ofereceu de tocar a loja. Então eles reabriram a loja, né? Foi muito legal. Então hoje, inclusive, você pode comprar na loja Donella se você gosta desses produtos, se você tem interesse, porque eles mantêm o mesmo foco, o mesmo objetivo que eu tinha, não é? Eu tô inclusive ali ajudando em tudo que eles precisam para que tudo aconteça do jeito que vinha antes, né? A mesma proposta, a mesma qualidade, os produtos, os mesmos fornecedores, né? Então, tudo... E aí a gente vê como que as coisas, elas acontecem de forma harmônica quando você se propõe a mudar, não é? Mas tem muitas resistências. Então, o que esse livro fala? Que o maior hábito que você pode quebrar e que você deve quebrar é o hábito de ser você mesmo. Por quê? Eu sempre me considerei uma pessoa muito noturna, né? A minha vida toda eu sempre dormi muito tarde e aí acabava acordando mais tarde. E eu fui percebendo, né, com os meus estudos também, que isso na verdade não existe. Não existe uma pessoa noturna. Na verdade, as pessoas, elas se colocam assim, tá? E acostumam o seu corpo desse jeito, mas isso não é natural. O natural é nosso corpo trabalhar de acordo com o ciclo circadiano. Então eu fiz o quê? Vou mudar, né? Porque eu tinha na minha ancestralidade, então, aquele peso do acordar cedo, né? Porque tinha que ir pra roça, tinha que... Então, as pessoas eram tidas como pessoas prósperas, as pessoas que acordam mais tarde. Então, tudo isso fica dentro de você e vai te moldando. Então, é importante você analisar as coisas que você faz, o seu dia a dia, o seu contexto, o que te faz tomar as decisões que você toma, o que te faz, pautado em quê, não é? Você está se pautando. Então, quando eu percebi que eu estava, na verdade, fazendo um mal muito grande para o meu corpo, eu falei, bom, então agora eu vou fazer o jeito certo, que é através da consciência da Ayurveda, que você acorda às 6 da manhã, não come, não toma café, toma água, faz academia, depois então, né, faz atividade física, normalmente yoga, depois você então vai tomar seu café da manhã e começar suas atividades. Almoça meio-dia, coisa que eu nunca fiz, eu almoçava às vezes às 4 da tarde, não é? E jantar às 6. E segundo a Ayurveda, se você fizer isso, você não tem fome. E pra mim era desesperador. Eu falei assim, não, mas eu sinto muita fome à noite, eu não vou conseguir dormir. Aí eu me pautei, eu tive então, tinha ali um leitinho quentinho para tomar caso eu ficasse com fome. E comecei a fazer isso. E eu percebi que, na verdade, quando você entra no ciclo circadiano, tudo começa a organizar no seu corpo. Então eu estava fazendo academia, estava indo tudo bonitinho, colocava aqui para vocês e tal. O que acontece? Eu comecei aquele padrão que tá dentro da gente, e vai colocando aqui se você sente essas coisas em você.
Quais são os padrões que você percebe, as coisas que você gostaria de mudar, mas que na verdade você sente uma resistência grande? Por quê? Eu comecei a ver que algo grande dentro de mim gritava que era difícil, que eu não ia conseguir. Então, vira e mexe, eu tava faltando. Então, ai não, mas eu não não conseguia dormir por algum motivo, no outro dia já acordava tarde. E comecei a faltar na academia e vinha o que? A culpa por não conseguir cumprir o objetivo. O que acontece? O que aconteceu então? Quebrei o dedo do pé. Por quê? Porque assim eu tinha uma desculpa, não é? Ah, eu não posso fazer academia. O médico falou que eu não poderia fazer academia durante 2 meses. Aí eu falei, 2 meses. Algo dentro de mim falou, ai meu Deus, pronto, perdi tudo que eu construí até aqui, toda essa minha construção foi perdida. Mas algo lá dentro falava, ai, nossa, que bom, né? Agora não tenho mais desculpa, essa é minha desculpa. Não foi minha culpa. Eu não vou para academia e não é minha culpa. Então, isso é autossabotagem, tá? Então, a gente se autossabota muito. Então, quando a gente está se auto-sabotando, quando a gente está procrastinando, é porque a gente está, na verdade, sobrevivendo. É algo dentro da gente que foi construído para a sobrevivência. Então, a autossabotagem que acontece sempre é para te proteger. É para me proteger, é para nos proteger, tá? Então, a gente não deve lutar contra, a gente não deve se culpar, porque isso é algo que está gravado lá dentro do nosso DNA. O que a gente tem que fazer? Tomar consciência. Tomar consciência e mudar esse padrão. Mudar colocando coisas novas. Então, esse livro aqui, o que ele ensina é como você quebra o hábito de ser você mesmo. Eu aconselho fortemente que você compre, tá? Eu vou colocar aqui de novo para vocês tirarem um print aí, depois procurar. Eu comprei na Amazon, tá? Então, do Joe Dispenza, ele é um dos caras que apareceu lá no Segredo, né? No filme O Segredo. E ele criou esse método que, na verdade, é uma meditação, né? Para você desconstruir o seu eu e construir um eu diferente, né? Que eu diferente? O eu que você deseja. Porque quando a gente se coloca, percebe que a gente tem bloqueios. Então, o que você gostaria de mudar? O que é esse desafio dessa primeira live aqui? É a gente seguir num processo, tá? Onde eu tenho as mudanças que eu quero fazer. Eu jamais faria uma live às 7h30 da manhã, tá? Jamais. Porque essa hora eu tava dormindo. Então, esse desafio que eu tô me propondo é exatamente para mudar esse padrão, tá? Então, o que você quer mudar? Coloca aqui para mim. Ah, eu gostaria de ter mais clientes, gostaria de ter a minha agenda cheia, eu queria mudar a minha prosperidade, aquilo que você quer mudar. Se você ainda não sabe, né, já coloca aí anotado para você ir pensando, para que você tenha claro aquilo que você quer mudar. Porque nesse livro aqui a gente vai percorrer um processo, tá? Onde a gente vai fazer algumas atividades, vai aprender como fazer de forma correta uma meditação com sentimento, com energia. E se você ouviu meditação e falar, ai, não quero saber de meditação porque não sei o que lá. Pra mim, a meditação era muito complicada. Por quê? Meditação significa você aquietar sua mente, você ficar calmo, você ir para dentro de você mesmo, né? Então, ir para o seu centro, prestar atenção no seu ser.
E isso para mim era muito complicado, porque eu sou muito agitada, né? Então, quando pensava em meditar, eu já tinha preguiça, tá? Só que eu percebi o seguinte, que a meditação, ela tem vários tipos de meditação, tá? Inclusive tem meditação ativa, que é uma meditação movimentando o corpo, tá? Então tem vários tipos de meditação. E essa meditação que ele propõe aqui é você, então, entrar no estado alfa e também no estado teta. Alguém aqui conhece o Theta Healing? Né? O Theta Healing diz, né, ele de acordo com o Theta Healing, você entra, ele coloca você numa onda teta. A onda teta é o momento do seu cérebro que você consegue mudar padrões, que você consegue colocar coisas novas. Porque o que acontece? O nosso cérebro tem 3 camadas, tá? Então nós temos a primeira camada do nosso cérebro, é o nosso cérebro antigo, que a gente até faz assim, né? Lá do meio aqui, que pega aqui o pescoço, né? Essa parte aqui lá de dentro. Então imagine aqui o seu cérebro lá do fundo. Esse é o cérebro reptiliano, é o cérebro que é o comportamento de como os animais, tá? Então, que é um cérebro antigo. Esse cérebro é nossa mente inconsciente, tá? E é aqui que está 95% do nosso funcionamento. Então, aqui está o nosso funcionamento basal, tá? O nosso nervo que comanda o nosso corpo sem que nada seja feito, ou seja, ele é autônomo, né? Então chama o nosso sistema autônomo, tá aqui no reptiliano, que é o nosso inconsciente, tá? Depois, então, nós temos o segundo cérebro, que as emoções, tá? E depois, por cima, tem o cérebro, que seria o racional, que é só 5% de tudo, ele comanda apenas 5%. Então, tudo que a gente tenta fazer com a mente consciente. E a nossa mente consciente, ela na verdade não tem muita condição, autonomia, porque 95% está sendo feito de forma automática, tá tudo ali acontecendo automaticamente. Então o que a gente precisa? A gente precisa acessar essa parte, tá? Inconsciente do nosso cérebro, e é aqui que a gente vai modificar. A gente não consegue fazer isso de outra forma, senão quando a gente entra numa onda mais calma, numa onda beta, numa onda teta, não é? Então a meditação, ela serve para isso, para colocar a gente com as respirações. E o que acontece, tá? Acabei de fazer uma formação de manejo do trauma, e lá, esse livro aqui veio muito a calhar agora, porque lá eu aprendi como isso funciona, não é? Que na verdade, todos os seus traumas e tudo que você passou está gravado no seu corpo. Por quê? Porque esse cérebro, que tem 95% de tudo que você pensa e comanda você, né? 95% de você, ele é esse cérebro reptiliano, ele está ligado ao corpo, tá? É como os animais. O que acontece com os animais, né? Você já viu um animalzinho que finge de morto? Isso é um estado de congelamento. Ele não faz isso consciente, tá? É inconsciente. É a última forma dele tentar sobreviver. Então, quando ele sente uma ameaça, tem 3 coisas que acontecem, que podem acontecer: luta, fuga e congelamento. Então, a
a primeira coisa que para se defender é lutar. Quando ele percebe que ele não pode lutar, porque ele não tem força, porque o adversário é maior, porque ele não tem recursos para lutar, ele vai fugir. Se acaso ele não tiver condições de fugir, ou porque ele está preso, ou porque ele está encurralado, ou por qualquer motivo ele não tem recursos para fugir, ele congela. Então, é como o desmaio para nós. E esse nosso cérebro reptiliano, quando a gente sente um perigo, tá? Um perigo, seja ele qual for, e como nós estamos sendo comandados, 95% de nós está sendo comandado normalmente, esse nosso instinto, ele abrange tudo. Então, muitas vezes, algo que não é perigoso, tá? Não é perigoso, mas essa parte, esse cérebro entende como perigoso. Porque tem alguma crença, alguma coisa instalada de que aquilo é perigoso. Então, ele vai primeiro lutar. Se ele não tiver recursos, ele vai fugir. Se ele não tiver recursos, ele vai congelar, tá? E esse congelamento acontece o tempo todo com a gente. Isso no dia a dia. Esse é o seu sistema límbico, todo o seu sistema tentando te proteger. Tentando fazer a sua sobrevivência, cuidar da sua sobrevivência. E aí é quando a gente fica nesse automático. Então, por que a gente precisa quebrar o hábito de sermos nós mesmos? Porque esse sistema está o tempo todo comandando todo o nossa vida, comandando o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa e quais as nossas decisões. Então, as nossas decisões, elas não são tomadas de forma racional. As nossas decisões são tomadas por esse cérebro, que às vezes está lutando, está fugindo ou está congelando, tá? Para nos proteger. Então, para que a gente possa ir para um novo momento, para a gente possa fazer uma coisa nova, para que a gente possa cumprir um desafio que a gente se colocou, para que a gente possa mudar, a gente tem que fazer uma programação nova lá nesse cérebro. Então você precisa acessar esse cérebro, tá? E ali então desconstruir esse sistema. Você não desconstrói esse sistema, ele existe para te proteger. Você vai reconfigurar esse sistema. E aí é que entra essa meditação, e principalmente sentindo o seu corpo, estando no presente, tá? Eu fiz uma live onde eu coloquei lá o Poder do Agora, né? Sobre aquele livro e tal, do Poder do Agora. Por quê? Porque quando a gente precisa estar no momento presente para reconfigurar, tá? Isso. E nessa formação que eu fiz de manejo do trauma, eu descobri, né? Isso é recente, tá? Isso é muito legal que foi descoberto, foi em 1990 e pouco, eu não gravei exatamente, mas acho que é 1999, que foi trazido essa teoria, chama teoria polivagal, tá? Aí eu deveria ter trazido os livros aqui, mas amanhã eu mostro pra vocês, porque eu comprei, claro, os livros da teoria polivagal, eu te mostro pra vocês amanhã o nome, o livro, se vocês quiserem comprar pra vocês também entenderem, né, aprenderem. Mas foi uma revolução, tá? E como é recente, nem todo mundo conhece. A maioria dos psicólogos nem sabe que isso existe, tá? Porque na psicologia tem muito pouco estudo sobre o trauma em si, a traumatização. Nem todo evento traumático gera uma traumatização.
E às vezes uma traumatização é uma coisa muito pequena. A maior parte das nossas traumatizações, tá? Elas são geradas, isso está no livro também, tá? Aqui, tá na teoria polivagal. São geradas quando você é pequenininho. Quanto mais tenra a idade, quanto menor você é, quanto menos recursos você tem. E a traumatização, ela ocorre, lembra que eu falei que o bichinho, então, ele luta, tenta lutar, fugir ou congelar. Isso de acordo com os recursos que ele tem. Então, ele tenta lutar, ele não tem recurso para lutar, ele foge. Ele não tem recurso para fugir, ele congela. E esse congelamento é essa parte, isso que te deixa inconsciente, te faz trabalhar no automático, né? Então, quanto menos recursos você tiver, maior a traumatização. Por isso que tem traumatização no útero, traumatização no nascimento, no parto, traumatização quando você é pequeno. Até os 7 anos, que a criança, ela trabalha ali na onda teta, nessas ondas mais baixas, e ela é uma esponjinha, tá? E tudo que acontece ali, tudo que acontece ali naquele momento, já respondo aqui, tá? Para você sobre a justiça divina. Tudo que acontece ali, que ele não pode lidar, então, se ele é pequenininho, ele não pode lutar, ele não tem recursos para lutar. Acontece alguma coisa que às vezes não é grave, aparentemente não é um evento traumático. Como, por exemplo, chorar no berço, sem a mãe por perto. Ele não tem recurso para lutar, aí ele não tem recursos para fugir, ele não pode fugir, ele mal se mexe, ele não é? Ele congela. A última coisa que sobra é congelar. E aí é que grava o trauma, tá? Então aquilo, todos os traumas, e os traumas ficam no corpo. A grande sacada para mim, que na verdade abriu para mim assim um leque, um horizonte, é que todo trauma fica registrado no corpo. O corpo está intrinsecamente ligado com essa parte de 95% do que a gente é, lá do nosso cérebro reptiliano, tá? Então, por isso que você vai gerando problemas de saúde com o passar do tempo, e muitas vezes até algumas pessoas ainda pequenos, né? Mas os problemas de saúde, os problemas que aparecem no corpo, as dores, são os traumas. Então, quando você vai liberar um trauma, você precisa acessar o corpo. Você precisa acessar as sensações físicas e corporais. E é claro, né, que agora eu comecei então a fazer uma terapia com uma terapeuta também da minha turma lá do curso, né, da formação de trauma, porque você consegue muitas vezes, mas na maioria das vezes você precisa de uma outra pessoa, porque dependendo do trauma você não consegue lidar quando ele vem à tona, então precisa de alguém para manejar, te ajudar a sair daquele trauma. Quando você sai daquele trauma, você libera o trauma que não foi possível liberar lá naquele momento, porque você congelou, você não liberou o trauma, ele ficou gravado no seu corpo. Então, é muito importante quando você vai fazer essas programações mentais no seu subconsciente, que você acesse o seu corpo. Por isso, nas meditações, tá? É importante, e ele explica aqui no livro, que você sinta o seu corpo, sinta tudo que está em volta. Então, a meditação que tem no livro, que está lá no final, mas a gente vai percorrer um processo até a gente chegar no momento de começar a fazer a meditação. Óbvio, nada impede que você já vá fazendo esse relaxamento, até por isso que eu estou explicando sobre isso, para que você entenda. Você relaxa o seu corpo, sentindo o seu corpo. Como é que está o seu pé? Como é que está o dedão do seu pé? Sente o seu pé no chão.
E a gente precisa do grounding, chama grounding, mas na verdade é simplesmente o aterramento. Quem aqui já fez alguma meditação que você põe os pés no chão, aí você sente que raízes saem do seu pé e vão para o centro da terra? Antes eu fazia esse tipo de meditação, até por intuição, não é? Com os meus alunos, quando eu ia fazer por exemplo, a iniciação de Reiki, eu faço muito isso, né, com os meus alunos, simplesmente porque é uma técnica aprendida, mas na verdade isso tem um motivo muito importante de ser. Isso é assim para que você fique em contato com o seu corpo e acesse no seu corpo e libere as coisas, os traumas, o que está preso ali no seu corpo. E estar no momento presente e nesse grounding, que é você estar aterrado, é extremamente importante. Você se sentir aterrado, você se sentir aqui, e se sentir no presente, não é? Então, aí você vai então relaxando cada uma das partes do seu corpo, para que você consiga integrar e assim acessar a parte inconsciente do seu cérebro. E lá você vai então desconstruir aquilo que você não quer mais para você. Então assim, ó, vamos fazer assim, até para amanhã já começa a anotar, começa a anotar o que você quer mudar para você. Na sua vida, o que você quer mudar hoje, que você não quer mais para você. Então, eu procrastino demais, eu não consigo ganhar dinheiro, aí você percebe que você tem atitudes, eu sou muito raivoso. Gente, todo sentimento, todo mundo sente várias coisas que não gosta, que não quer. Né? Então, eu sou intempestuoso, eu não consigo, eu explodo, né? Explodo, sou uma pessoa que raivosa, que não tenho paciência. Essas coisas são todas, tá? São todas traumas, são todas momentos gravados ali dentro de você, que é o quê? Que é isso? É o seu sistema fazendo o quê? A luta. É uma luta, tá? Então você parou ali na luta, naquele momento, naquela coisa. Então você ficou na luta, nem de fugir e nem de congelar, e sim a luta, quando você é uma pessoa que ataca, por exemplo, né? Então o que eu gostaria de mudar? O que eu tô fazendo? E aí o que eu resolvi, né? Então eu vou voltar para porque embora a minha saúde, eu como muito bem e tal, e tenho tomo vitaminas, eu cuido, né, da minha saúde, a parte da física, né, da atividade física estava sendo negligenciada. Então tem várias coisas que eu quero mudar. E a primeira coisa que eu mudei foi a água, né? Então beber a quantidade de água que você precisa beber. Eu não conseguia acordar e beber água, não conseguia. Então agora eu já consigo. No começo embrulhava o estômago, era muito difícil. Agora eu forço, mas eu bebo 500 ml de água ao acordar. Eu comecei com alguns golinhos. E é assim que você tem que fazer, começar aos poucos, não é? Então eu ganhei peso nesse tempo, fiquei sem fazer atividade física. Acabei de fazer uma cirurgia da vesícula. Ontem eu fui no médico e ele já liberou os exercícios. Então agora eu posso voltar. Inclusive, eu combinei, né? Falei ontem que a gente ia fazer todos os dias às 7h30 da manhã a live. Mas vai ficar só por essa semana, porque semana que vem a academia que estava em reforma também volta. E eu vou, às 7h30 da manhã eu quero estar lá. E aí depois da academia eu vou fazer as lives, tá? Aqui com vocês.
Então eu vou mudar na semana que vem e nós vamos ajustando para que eu consiga fazer. E eu vou fazer de segunda a quinta, porque na sexta-feira normalmente eu viajo alguma coisa. Então eu vou fazer de segunda a quinta, todos os dias, pra gente ir seguindo esse ritmo aqui, tá bom? Essa semana, então, hoje é terça, né? Quarta e quinta, amanhã e depois vai ser às 7h30 da manhã, tá bom? Seguindo. E o que eu quero mudar? Acordar todos os dias às 6h30, às 6 da manhã. E isso pra mim, eu tive que então entender que eu tinha esse pensamento, essa crença de que acordar cedo é símbolo, né? Está ligado à pobreza, está ligado ao sofrimento, a madrugar para trabalhar, né? Para poder sofrer, tá? Então, o meu instinto de sobrevivência, ele gravou isso dessa forma e falou não, né? Para que você sobreviva, é ideal que você não acorde tão cedo, né? Que você tenha o direito de descansar. E na verdade, estou desconstruindo isso para construir um novo eu, que é um eu que sabe que todo empreendedor de sucesso madruga, faz academia de manhã. E aí ele é muito mais produtivo, não é? Então, é essa mudança de paradigma que nós vamos fazer aqui, tá? E você, o que você quer mudar, tá? Então, meu desafio, acordar, não vou tomar café da manhã, isso também tá sendo difícil porque eu me condicionei a acordar e já comer, né? Era uma coisa muito, pra mim, muito significativa. Eu sinto muita fome de manhã, eu sinto enjoo, né? Eu preciso comer. Então, acordar, ir pra academia e aí começar a tomar café e depois começar as atividades. Esse é o meu desafio, tá? Que eu tô lançando aqui com vocês, com essas lives. Qual é o seu? Coloca aqui pra mim, nos comentários. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou responder aqui. Davi, há tempos eu precisava fazer uma pergunta sobre o gráfico para vencer processo na justiça. Tá enrolando, estou sendo processado injustamente, preciso ganhar esse processo. Como faço? Então, o que acontece, tá, Davi? Eu tenho lá no canal do YouTube, tá aqui também, mas lá no canal é mais fácil de você achar, sobre como utilizar a placa Justiça Divina para você poder fazer o tratamento para ganhar processos na justiça. Agora, uma coisa muito importante, Davi, tudo que você... O que eu tô falando aqui para vocês, gente, esse livro fala sobre isso e nós vamos falar, que é muita coisa, né? Então, hoje eu tô fazendo um apanhado geral, mas nas próximas a gente vai tentar seguir dentro de um assunto, tá? A física quântica, a mecânica quântica mostrou que a gente colapsa a nossa vida, tudo que acontece à nossa volta, tá? Então, esse nosso trabalho aqui é para você colocar o que você quiser. Se você quiser, eu quero comprar um apartamento. Eu quero o que você quiser. Eu quero ter uma renda de 30 mil reais. Óbvio, tá? Óbvio que você tem que colocar uma coisa que você sabe que de alguma forma pode acontecer, que não esteja muito longe. Porque senão a autossabotagem ela vai vir pesada em cima de você, tá? E você vai se frustrar. Então, para que você não se frustre, começa com algo pequeno. Então o Davi tá aqui. Davi, coloca esse projeto para você, pra gente fazer aqui, que é
você vencer esse processo aí na justiça, que você está sendo processado aí, tem um processo injustamente, né? E você precisa ganhar esse processo. O que acontece? Se a coisa tá desse jeito, é porque lá no seu subconsciente tem algo te protegendo, tá? Mas é insano isso. Como assim protegendo, me atacando? Porque essa crença, a crença é gerada através de trauma. E o trauma, ele pode ser seu, ele pode ser e de qualquer momento. Às vezes é um trauma que foi gerado, algo. O que é uma traumatização? Você sentiu dor, não teve recursos e naquele momento uma ideia foi instalada, tá? Naquele momento. Porque quando você está no modo... quando você entra nesse sistema, esse sistema ele atua, ele desliga a sua mente consciente. Ela desliga porque ela não tem o que fazer. Ela não tem recursos. A mente consciente sabe que você não tem recursos. Se você não tem recursos, ela para de atuar. E aí entra a mente consciente e o sentir. E tudo, então a mente inconsciente gera aquele trauma e instala algo ali. Não estou falando que é isso, tá? Não estou falando que é isso, mas normalmente é ali que nesse trauma que é instalado algum tipo de crença que você precisa ser punido por algo, tá? É como se pode ser uma culpa, pode ser, e pode não ser seu, pode ser de um antepassado, porque não dá para separar as coisas, tá? A epigenética tem mostrado claramente que você é influenciado, o seu gen tem influência. Por enquanto, os estudos estão na 6ª geração, tá? Na 7ª geração, na verdade. Mas existem já algumas evidências de que pode estar até a 14ª geração anterior a você. Um trauma que você carrega hoje. Ele vem pelo seu DNA. Ele faz não modifica o DNA, mas cria uma marca no DNA que é transferida, tá? E isso daí foi visto fazendo muitos testes em ratinhos, né? Tadinhos, as cobaias, né? São feitos nos ratinhos e é visto isso nas descendências. Então, algo instalado numa geração e os descendentes são então impactados com aquela mesma crença, tá? Então, é um condicionamento, tá? Um condicionamento. Por exemplo, nos ratinhos, eles faziam assim, tadinhos dos ratinhos, davam choquezinhos nos pezinhos do ratinho sempre que eles chegavam perto da comida, não era perto da comida não, era sempre que eles, um dado momento eles davam um choquinho e borrifavam um cheiro de amêndoa, tá? Então, o ratinho, ele associou a dor, o trauma, ao cheiro da amêndoa, tá? Então, com o tempo, não precisava mais dar o choque. Quando eles borrifavam o cheiro da amêndoa, na hora, o ratinho já se assustava e já entrava no modo de sobrevivência ali, né? E tal, isso daí, tá, ele foi condicionado. Aí, o que acontece? Os filhotinhos daqueles ratinhos, eles nunca sentiram choque, nunca foram colocados nesse padrão, mas quando eles sentiam o cheiro da amêndoa, eles tinham o mesmo comportamento de medo, de fuga, eles se agitavam, tá? E os filhinhos dos filhinhos, então foi percebido ali até a 6ª geração que os filhotinhos tinham esse comportamento com o cheiro da amêndoa. Então,
o que acontece é que você vê que, e aí você fala assim, mas por que eles ficam tão agitados, lá na sexta geração, por que eles ficam tão agitados quando sentem cheiros de amêndoa? Cheiro de amêndoa não é perigoso, amêndoa não é perigoso, amêndoa é comida. E isso acontece com a gente, tá? Então nós temos padrões que nos... Então às vezes você não pode ganhar dinheiro, simplesmente você não pode ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é perigoso. Então quando você começa a ganhar dinheiro, você precisa fazer algo para se livrar dele. Tá? Então o amigo aqui o Davi, né, que tá falando sobre o processo na justiça, isso você criou isso, tá? E gente, é 100%, tá? Nós criamos as coisas por causa dessas nossas crenças, que é o que é arraigado. Então o que você precisa fazer? Você precisa acessar o seu sistema lá, reptiliano, e através de acessar esse sistema, você faz uma reprogramação. Você muda esse padrão, não é? Porque isso também foi verificado que é possível. E esse experimento, tá? Não foi feito como um experimento, mas sim como uma pesquisa que foi feito com os sobreviventes e com os descendentes de quem passou lá pelo Auschwitz, os judeus, né? Que foram massacrados, né? E tal, que morreram nas câmaras de gás e tal. Por exemplo, um neto, né, de um sobrevivente, ele tinha pânico do chuveiro. Por que ele tinha pânico do chuveiro? Para ele sentia aquela sensação de que ia soltar o gás, né, das câmaras de gás. Mas ele nunca esteve lá. Ah, mas ele ouviu o avô falar. Incrível, né? Incrivelmente, esse avô era uma pessoa extremamente de bem com a vida. E ele não falava desse assunto, tá? Aliás, esse neto nunca teve contato com esse avô. Então, esse estudo que foi feito, foi verificado que esses descendentes tinham um padrão. Então, às vezes, você come demais por causa da fome que seus antepassados passaram, não é? Então, são padrões. Então, você quer emagrecer, né? Vamos junto comigo, porque eu engordei e agora eu preciso emagrecer. É uma coisa que eu pretendo fazer agora também, com essa mudança, né? E tudo isso está gravado no seu corpo. Então, nós vamos fazer essa mudança. Então, para você fazer essa mudança aí, Davi, e o incrível, tá? O legal é que se vocês estiverem me seguindo e ouvindo tudo que eu falo aqui no Instagram e tudo que eu posto aqui, vendo as lives que eu faço no YouTube, vocês vão ter muita ferramenta. Por quê? Porque fazer essa mudança, ela não é simples, ela é muito desafiadora, como vocês viram mesmo, e vocês devem perceber na vida de vocês. Agora que eu tava conseguindo tal coisa, aconteceu que roubaram o meu carro. Agora que eu tava conseguindo juntar o dinheiro, roubaram o meu carro e eu não tinha seguro. Essas coisas, gente, são as autossabotagens que acontecem, né? Exatamente para nos proteger. E é uma coisa insana, não tá certo isso. Nós não precisamos mais, hoje a gente vive esse instinto de sobrevivência nesse nível, se você estivesse na floresta, mas você não tá mais, né? Embora muitas vezes a gente sinta como se estivesse, né? Numa floresta, né? Vivendo aí realmente com perigos. A gente tem esses perigos, mas não o tempo todo, né? Então, quando você tá lá na sua casa, tranquilo, você tá seguro, e mesmo assim você tá ansioso, mesmo assim você não consegue relaxar, não é? Então, para acessar e fazer essas mudanças, a gente precisa de outras ferramentas. Então, se você me segue aqui, se você ainda não segue, acabou de chegar de paraquedas aqui, eu aconselho que você siga o perfil, que você siga o canal do YouTube, siga aqui o Instagram, porque eu
trago muita ferramenta, né? Então, eu trabalho com mais de 10 ferramentas, tá? Terapêuticas, e uma delas é das placas radiônicas aqui dos gráficos, que é a radiônica. Então, a radiestesia e radiônica. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, quiser aprender, segunda-feira tem um curso gratuito, eu vou liberar um curso gratuito de radiestesia e radiônica, tá? Onde você entra lá e vai assistir todas as aulas, vai poder tirar suas dúvidas no grupo, porque tudo é feito fechado, tá? É um grupo fechado, então você provavelmente nem vai saber disso se você não seguir aqui, não tiver inscrito. Então, aqui na minha bio tem lá Semana Radiestesia e Radiônica. Clica ali e entra no grupo, porque tudo é fechado, tá? É fechado, é feito pelo grupo. Você tem que estar no grupo VIP do WhatsApp para você receber as aulas, receber os e-books, o material didático dessa semana gratuita que eu vou liberar a partir de segunda-feira, tá bom? Então, faz isso, porque a radiestesia é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente poder fazer esse processo também, porque assim não fica somente você contra os seus traumas, você versus as suas crenças. Você tem outras ferramentas que você vai poder utilizar enquanto você estiver fazendo esse processo, tá legal? Então, amanhã a gente volta a falar, tá? E a gente vai seguir aqui para que você aprenda a fazer uma mudança como escolha, tá? E não como reação. Então, aqui, ó. Mudança como escolha e não como uma reação. A gente vive, então, no modo de reatividade o tempo todo. E se sabotando, tá? Então, amanhã, deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Gente, dá um like aí se vocês gostaram. Aqui, na verdade, é um coraçãozinho, né? Oba, coraçãozinho subindo aqui. Obrigada! Mais, por favor, aqui, olha, peraí. Que bênção, sempre que puder estarei aqui. Ótimos ensinamentos. Entrei no Feng Shui por você, preciso muito da ajuda. Que maravilha! Seja bem-vinda, fico muito feliz. Obrigada! Mais, por favor. Muito bom, né? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Muito obrigada pela explicação. Eu te acompanho sempre nas redes sociais, assíduo. Legal, muito bom, muito bom. A minha amiga Sandra, psicóloga, que também, né, sabe do manejo do trauma. É uma psicóloga que sabe sobre o manejo do trauma. Se você quiser fazer, não sei se ela tá aí ainda, é Sandra Psico. Ela é maravilhosa, super carinhosa, amorosa. Parece que nesses 2 anos vivemos somente isso, principalmente em saber que tudo injustamente, por pura maldade da pessoa que nos está causando isso. Davi, saiba uma coisa, nada é de graça. Isso não existe, tá? Nós precisamos, a princípio, primeiramente, nos responsabilizar pelas coisas que acontecem na nossa vida. Parece, tá? Que é tudo injustamente. E para você, provavelmente é mesmo. Só que você não é só você. Você é um sistema, tá? Então, quem gosta de falar, eu não pedi para nascer nessa família, eu não tenho nada a ver com essa família. Você tem tudo a ver com essa família. E quanto mais você nega, mais as cacas deles vêm para você, tá? E essas cacas todas, que são todas essas, elas na verdade têm que ser honradas, né? Eu senti um barulhinho aqui, não sei se acabou a minha bateria, quero saber se vocês estão me ouvindo, fala aqui se vocês estiverem me ouvindo ou não. Não, nada é injustamente, você pode estar pagando a dívida de um antepassado seu.
Isso tá na Bíblia, gente. Os filhos vão pagar pelos erros dos pais até a, não sei, 7ª geração. Eu acho que isso tá na... Eu não sei exatamente a frase como está lá, mas quem conhece aqui um pouco da Bíblia sabe que isso está escrito lá. E isso é por quê? Porque nós somos um sistema. Nós não somos separados nesse mundo. E o seu sistema, você abraça o seu sistema, abraça ele e fala: pode deixar que eu me vingo. Pode deixar que eu pago a sua conta. Pode deixar que eu resolvo. Inconsciente, tá tudo aí, ó. Nesse cérebro que a gente quer mexer aqui. Aprender a mexer aqui, tá? Então, esse conhecimento é valiosíssimo para você começar a fazer a modificação desse padrão, tá? A minha vida virou de ponta cabeça. Davi, que legal, tá? É muito importante que você... sempre assisto seus vídeos, mas ao vivo é a primeira vez. Pego todas as suas dicas. Mari, que legal. Aqui, a Sandra tá aqui, ó, gente. Ela acabou de falar. A Sandra Psico tá aqui, ó. Chama ela aí, porque se você quer trabalhar os seus traumas, se você quer... Ela tem esse conhecimento, tá? Maravilhosa. Ela só não faz... não pode tratar de mim, porque psicólogo é assim, né? Você tem que tratar, não pode tratar as pessoas que conhecem muito a fundo. Então, mas eu faço terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, porque sozinho você não consegue, tá, gente? Então, chama a Sandra aí. Perdoe por fugir do tema de hoje. Ah, não, Davi, tudo bem, não. Você pode falar sim, tá? Tá tudo interligado. Há tempos precisar fazer uma pergunta sobre... tá. Sobre o gráfico mesmo, que tem bastante coisa aqui. Nunca participei ao vivo. Márcia, eu sou seu fã, Davi, muito bom. Obrigada, mais por favor, fico feliz, tá? Esse obrigada mais por favor que eu falo, tá, gente? Tem todo um motivo por trás. Ele não é simplesmente uma frase de impacto que eu escolhi, não. É a gratidão, tá? A energia da gratidão, ela é extremamente eficiente para você mudar padrões, para você mudar a sua realidade, para você entrar numa frequência de prosperidade e abundância, tá? Então, eu falo obrigada, mais disso, universo, pode me trazer mais disso. Eu agradeço, eu sou grata por isso, então me traz mais. E normalmente eu vejo aqui vocês repetindo, né, para poder participar também, é bem legal, mas a pessoa exclui o obrigado e fala mais por favor, mais por favor, mais por favor. Tá, tudo bem, tá? Eu entendo que a pessoa tá entrando na energia, mas ela não entendeu ainda o que é o obrigado. É importante. É tudo. Então, sempre que tem que ter o obrigada, se você é mulher, obrigado se você é homem, né? Eu sou mulher, obrigada, mais por favor, obrigada, mais por favor, traz mais universo, né? Então, chama aí a Sandra, pessoal, e eu vou parando por aqui, tá bom? Tá bem legal, tá bem gostoso, é a primeira vez que eu fiz, né? Então hoje foi a live 1 de 100. Amanhã tem mais às 7h30, eu espero vocês. Um beijão. Até amanhã, obrigada, mais por favor.